como organizador. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Já estou. Então, Gravando a reunião, já vi aqui. já. Deixa eu só apertar aqui um mudo e compartilhar minha tela. Só um minuto. Então tá, o papo é com o Irã agora. Boa palestra para vocês. No final eu volto. Ah, só lembrando uma coisinha que eu acabei esquecendo. Vamos deixar para as perguntas para o final, tá? Então vocês têm a sala de chat aí no Webex do lado aí. Pode colocar a sua pergunta aí na sala de chat e a gente vai bater, a gente vai responder isso lá no final. O Irã vai reservar um tempinho para responder todas as perguntas. Fica mais fácil assim, tá bom? Boa Beleza? palestra para vocês. Estou aqui acompanhando. Obrigado, Ivan. Obrigado. Ivan, e vou te contar uma coisa que eu acredito que você não sabia. Eu tenho um sangue extremamente goiano. Eu morei em Goiânia, morei em Anápolis e morei em Ceres. Muitos anos da minha vida durante a adolescência, viu? Quase 10 anos aí eu morei em Goiás, para você ter uma ideia. Ó, pronto, então você tem um pedaço de Goiás, então. É um pedaço grande, certo? Boa noite para todo mundo. Meu nome é Irã Costa Silva e eu quero trazer para vocês, falar um pouquinho das duas certificações do PMI, que é o foco, né, do webinar de hoje, mas eu quero também trazer dicas, mostrar as mudanças que o PMI está fazendo, principalmente por conta dessa pandemia e para acelerar a transformação digital também que está sendo feito no Instituto desde o último ano aí. E vou trazer também algumas vagas, mostrar para vocês que não é que o que eu falo aqui não é para inglês ver, realmente é o que o mercado está procurando. E vamos lá, vai ser um bate-papo bem interessante. Eu me sinto bastante confortável de falar de certificações, principalmente porque essas duas eu tenho, e meu propósito, meu principal propósito, e aí falando como profissional, como pessoa, é despertar organização e liberdade nas organizações e nos profissionais. E para eu fazer isso, eu utilizo da gestão. Então, minha vida, principalmente na última década, foi focado em gestão, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de portfólio, gestão de risco, relacionado à gestão, que é uma área bem grande, extremamente grande, na verdade. E nos últimos 10 anos é o que eu tenho trabalhado bastante, principalmente gestão de projetos ágeis. E quando eu falo que me sinto confortável de estar falando um pouquinho de certificações, que hoje eu tenho 26 certificações ativas. Do PMI, eu vou contar, eu montei um roteirozinho para vocês verem aí durante o webinar. Eu tenho 4 certificações do PMI e próximo mês, agora em maio, vou conseguir a quinta, com fé nos estudos aí, todo o plano de estudos que eu estou fazendo. E é isso, basicamente isso na minha vida profissional. Eu passei por várias empresas, principalmente algumas multinacionais, terceiro setor, tenho feito muita consultoria nos últimos anos na área financeira, principalmente junto à Febraban. Eu sou consultor sênior deles hoje, também em gestão. Febraban é a Federação dos Bancos, né? Onde todos os bancos hoje do país são representados por ela, então tem um grande peso. E pelo PMI, hoje eu estou como diretor de educação, bem semelhante ao cargo que Ivan, a função que Ivan hoje está exercendo também, desenvolvimento profissional. E na gestão anterior, 2016, 2017, eu também fui presidente do capítulo. E hoje nosso presidente atual está até aqui no webinar, Manuel Paixão. Já mandou um alô aí para ele, tudo bem? Além disso, profissionalmente, eu tenho também uma outra vida aqui, né? Ainda mais nessa pandemia. Eu sou casado já há vários anos, tenho um casal, Cecília e Davi, e nas horas vagas eu também sou Ladybug. Para quem não conhece, tá vendo aqui, né? Então, esse é o conjunto tanto da minha vida profissional quanto da minha vida pessoal. E eu tento casar tudo isso com as aulas, com as viagens, com as consultorias, enfim, com tudo que a gente vem fazendo. E
O script de hoje, ou a agenda de hoje, vai ser o quê? Falar das certificações, trazer alguns benefícios, mostrar algumas novidades, algumas não, muitas novidades que o Instituto de Gestão de Projetos, o PMI, tem trazido para a gente, principalmente pensando de forma empática no momento que a gente está vivendo, em todo o contexto hoje do mundo, né, em si. Então, o PMI tem feito bastante isso, tem pensado muito na situação atual, nos membros, enfim, todo mundo. E aí, eu gosto sempre de começar com a frase que é, no caso desse webinar, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Einstein falou isso e eu concordo plenamente. A gente trazendo um contexto de certificações você está procurando um conhecimento, está procurando comprovar aquele conhecimento para, de fato, aplicar e fazer diferente dentro da sua organização. Esse é o principal benefício de você buscar novos conhecimentos e buscar se certificar. Então, é fazer diferente para alcançar resultados diferentes. Puxando nessa frase, eu começo a falar um pouquinho da minha trajetória. Em 2011, Ivan falou que o PMI de Goiás vai fazer 15 anos, né? O nosso, ele está fazendo esse ano 8 anos de fundação. O CNPJ, ele abriu em 2012, e antes de abrir, foi em abril de 2012, falo engano, e antes de abrir, eu já comecei, nessa época eu fazia um MBA em gestão de projetos, e eu já comecei a me envolver com os professores meus da época, que estavam trazendo o capítulo para cá. O capítulo foi fundado em 2012 e em 2011 eu já comecei a ser voluntário. Eu lembro que o presidente da época, Guilherme Filho, ele estava na Argentina no evento oficial do PMI Global e ele me pediu para falar sobre uma ferramenta. Na época eu falava um The Books on the Table mais ou menos e precisava gravar um inglês lá, um vídeo para ele falando sobre uma ferramenta de voluntários, de vagas de voluntariado que é o VRMS. Que hoje é muito útil para a gente que faz a gestão dos voluntários dentro do capítulo. E aí eu gravei um videozinho, mandei, foi o primeiro vídeo falando da ferramenta e foi a partir daí que eu comecei minha trajetória dentro do PMI. E em 2012, o PMI vem aqui para Sergipe. E eu vou explicar todo esse gráfico aqui, o que isso significa. Tudo bem? E aí, falando da certificação, eu lembro que lá em 2012 eu tinha uma dúvida. Eu já trabalhava com projetos e queria me certificar. Eu já trabalhava, eu já tinha um cargo de. Eu tinha pouco tempo que tinha voltado da Nova Zelândia, passei um tempo lá estudando também, e eu queria ir para a área de gestão, porque tudo que eu via, tudo que eu já começava a estudar, tanto na faculdade, logo depois na pós-graduação, me levava para a área de gestão de projetos especificamente. E aí eu cheguei no momento que eu estava na dúvida, qual das duas certificações eu tiro, né? Eu já tinha horas, eu já trabalhava com projetos, mesmo que não fosse seguindo o beabá como o PMI diz, como o PMI dissemina, mas eu já trabalhava com projetos na empresa que eu trabalhava aqui em Aracaju. E eu fiquei numa dúvida, qual das duas eu faço? E aí foi num evento técnico do capítulo aqui, um dos primeiros eventos técnicos que teve aqui em Sergipe, um dos diretores abriu minha mente. Irã, você tem conhecimento, você tem experiência, mas você não conhece a prova, você não estudou mesmo o guia PMBOK, você não entende a forma do PMI pensar, então talvez nesse momento a melhor certificação para você seria a CAPM, e aí foi o que eu fiz. E ela, a Certified Associated in Project Management, CAPM, vocês têm o foco, essa certificação é uma certificação nível inicial, dentro do PMI, o foco é para gerentes de projeto, líderes de projetos, iniciantes, membros de equipe também, e interessados em conhecer e comprovar conhecimento nas boas práticas do PMI. Por ser uma prova
objetiva, onde ela cobra exatamente o que o PMBOK está lá pregando, né, digamos assim, você tem a capacidade, tem a habilidade ali para comprovar o conhecimento dentro do guia. E também ela serve para profissionais que estão em transição de carreira. E eu tirei ela no momento onde eu estava. Eu obtive ela em 2013. Início de 2013, janeiro de 2013. E eu estava numa empresa já há alguns anos, desde que eu tinha voltado da Nova Zelândia em 2010, e já estava como um cargo de analista sênior dentro dessa empresa. E nesse momento, o meu gerente da época, ele saiu da empresa. Então vagou abriu uma vaga para gerente, e dentre os candidatos todos tecnicamente eram bons, completava, atendia o cargo, e por acaso ou por coincidência aí do destino, eu tinha acabado de fazer minha certificação CAPM. E aí, na hora da peneira, eu tinha comprovadamente conhecimento também em gestão, não só tecnicamente. E aí eu consegui alcançar esse cargo de gestão lá no início, né? Isso foi muitos anos atrás, 2013. E ela é uma prova mais simples, a elegibilidade dela, basta você ter ensino superior desculpe, segundo grau e um curso formal de até 23 horas. Esse curso, no mínimo 23 horas. Esse curso que Ivan apresentou, por exemplo, ele serve, se tiver a carga horária de 23 horas, ele já serve como critério de elegibilidade para você se certificar CAPM. Além disso, a prova ela é uma prova bem completa, na minha opinião, quando eu falo de testar conhecimentos, e ela são 150 questões dentro da prova, todas são objetivas, então cada questão eu tenho A, B, C, D, e eu tenho que marcar a que está correta. Uma está correta, todas as outras falsas. E todas as provas do PMI, ele tem uma particularidade. Apesar de eu ter 150 questões, parte das questões, vocês vão ver também na PMP, não se pontua, que é para eu nivelar, balancear o peso da prova. Então, das 150 questões, 135 são pontuadas. Só que a gente não sabe qual é a que é pontuada. E a estrutura que ele segue para essa prova é bem divisão dos 13 capítulos dentro do Guia PMBOK. Então, se eu quero fazer essa prova, se eu tenho conhecimento do PMBOK, do Guia PMBOK, posso marcar fazer desde que eu cumpra essa carga horária aqui mínima e tenha segundo grau completo. E aí eu posso fazer a prova sem problema nenhum. Ela já está disponível em português há muitos anos e tem também há alguns anos a possibilidade de fazer online. Eu acredito que já tenha 2 anos que essa prova eu já tenho a possibilidade de fazer online via Vulperson, que é um centro de testes. Então eu consigo marcar pelo próprio site do PMI, preencho toda a minha elegibilidade e faço a prova no conforto da minha casa, sem risco de logística, com todo o conforto dali do local que você tenha, que esteja mais cômodo. E ela é uma prova que tem 5 anos de validade. Ela não é renovável. A cada 5 anos, porque a ideia é você entrar nesse mundo e a partir daqui você voar. Vocês vão ver um pouquinho do meu trajeto aí, do meu passo a passo dentro desses anos todos que eu estou envolvido com capítulo, envolvido com gestão de projetos. E então, a partir daqui, eu busco outras certificações mais complexas, mais completas também, que exijam também experiência na hora de comprovação. Esse é basicamente o espelho, o retrato da certificação CAPM, para quem estava em dúvida e quem quer obter a certificação. E aí todos os capítulos, inclusive Goiás, Sergipe, eles estão realizando várias ações online hoje, né, por conta de toda a quarentena, para disponibilizar cursos de qualidade e fazer essa formação para ajudar quem deseja se certificar, tanto na CAPM quanto em outras certificações. E aí, vocês lembram que em 2011 eu comecei a me envolver com capítulo, com o PMI, com o capítulo daqui. Em 2013 eu obtive minha certificação.
E ela foi a peneira, como eu contei um pouquinho antes, para eu dar um passo a mais na minha carreira. Eu era analista, virei gerente numa empresa, numa das maiores empresas de software aqui de Sergipe, do setor público, no setor público isso. Então foi aqui em 2013. Essa linha azul é a evolução do meu salário ou dos meus rendimentos desde o início da carreira até hoje. E a linha vermelha que está embaixo é a evolução do salário mínimo. E aí eu faço uma comparação para vocês verem como a certificação também apoia nesse crescimento, no desenvolvimento da nossa carreira. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, eu falo da certificação PMP. A certificação PMP, eu tive até eu vou contar uma experiência que eu tive com ela. Ela já é uma prova mais complexa, eu diria muito mais complexa do que a CAPM, porque ela exige de vocês experiência. Então não adianta eu ser um cara que lê muito simplesmente, e não tenha experiência prática com a aplicação das boas práticas do Guia PMBOK no meu dia a dia. Eu posso até estar trabalhando com projetos, mas eu preciso ter essa comprovação de horas para submeter minha elegibilidade. E aí, o foco dela são profissionais com experiência já na condução de projetos, gerentes e líderes, e também membros da equipe. Se eu já participo de projetos, então já tenho experiência com projetos, eu posso submeter minha aplicação sem problema nenhuma. E a elegibilidade é uma coisa bem simples. Eu vou dizer basicamente qual é o projeto que eu participei, quem era meu superior, quanto tempo durou e quantas horas eu trabalhei em cada grupo de processo. Ou seja, lá na iniciação, quantas horas e o que eu fiz. Lá no planejamento, quantas horas, o que eu fiz. Na execução, quantas horas, o que eu fiz. E assim sucessivamente. Monitoramento, controle e encerramento também. Quantas horas que eu participei daquilo para aquele projeto e as atividades que eu desempenhei dentro desse grupo de processo. E aqui, na elegibilidade dela, eu tenho duas condições. Ou eu posso ter meu segundo grau completo e 7.500 horas nos últimos 5 anos de gestão de projetos e um curso de formação de 35 horas. Lá na CAPM, eu tinha uma elegibilidade que ele me pedia um curso de educação formal de 24 horas. E aí, se eu faço um treinamento, se eu fiz uma pós-graduação, ela serve. Se eu fiz um curso que não seja preparatório, mas que o foco foi esse conhecimento que o guia aborda e cumpriu a carga horária mínima, serve também. Ou eu posso ter ensino superior, que aí foi meu caso, eu tenho ensino superior, e 4.500 horas nos últimos 36 meses. E acreditem, pessoal, apesar de parecer aí 7.500 horas, 4.500 horas, não é uma coisa complexa. É muito simples de você cumprir essa elegibilidade e aplicar a sua elegibilidade se você já trabalha com gestão de projetos. É muito simples. Inclusive, os capítulos também apoiam nisso. Eu também apoio muita gente nesse preenchimento aí da elegibilidade. Além disso, essa prova, aí deixa eu dar mais um passo aqui, ela tem 200 questões situacionais. O que quer dizer isso? A prova da CAPM, ela vai te dar, por exemplo, das áreas abaixo, qual não é uma área de conhecimento, por exemplo. Aí ele te dá 4 opções, uma vai ser verdadeira. No modelo de prova da PMP, da certificação PMP, ele já vai me trazer o seguinte, um contexto, por isso que ele exige experiência, então ele me traz um contexto e pergunta qual é a melhor alternativa, ou qual é o próximo passo a fazer. Então eu tenho que ter o conhecimento e tenho que ter experiência associada, para saber qual é a melhor dentre as 4 opções, que todas as 4 podem estar corretas, para vocês terem ideia, você vai ter que marcar mais correta,
qual dessas, dentre essas opções é a mais correta. E aí você marca ela. Nessa prova, você tem 200 questões e 25 não pontuam. Isso não quer dizer que eu vou deixar de marcar 25. Não, você tem que marcar todas, porém, 25 não vão ser pontuadas. Mas a gente também não sabe quais são essas questões. E elas vão servir para nivelar a prova, balancear os candidatos e tudo isso. Aqui, na CAPM, eu tinha por áreas, por capítulos do Guia PMBOK. Aqui eu já tenho por grupos de processo. Então, eu tenho 5 grupos de processo. Cada grupo de processo vão ter questões específicas, cobrando questões específicas, situacionais para aquele grupo. Eu já tenho 4 horas de prova, então é uma prova densa. Imagine aí, eu tenho, em média, aí, 800 alternativas, né? Eu tenho que escolher a mais correta e em 4 horas de prova. E aí eu quero ir no banheiro, eu quero fazer qualquer coisa, você precisa. O tempo está correndo. O tempo está correndo. Ele não para, né? Essa prova eu já fiz em português e minha certificação PMP é de 2015. Eu já fiz ela em português, e hoje, e aí é uma das novidades do PMI, também pensando nesse momento, pensando nas quarentenas e pensando empaticamente, principalmente para a gente, por exemplo, de Sergipe, que não tem um centro de teste físico, eles disponibilizaram online. É recente, tem uma semana, se eu não me engano, aí 10 dias com essa mudança. E a prova, ela basicamente 80% das questões são situacionais. Pode acontecer de ter uma questão ou outra que é objetiva, mas todas são situacionais. E 90% da prova tem uma abordagem preditiva, que lá na frente, nos próximos slides, eu vou mostrar a mudança que seria agora no meio do ano, a partir de julho, que foi adiada para 2021, tem muita relação com esses 90% aí. E essa prova, diferente da CAPM, ela se renova a cada 3 anos. E o que quer dizer esses PDUs? PDU é como se fosse uma moeda de desenvolvimento. Então, se eu assisto um webinar, se eu faço um curso, se eu ministro aula, se eu produzo conteúdo, qualquer coisa que eu faça relacionada à gestão de projetos, e aí tem o triângulo de talento, que eu vou estar falando um pouquinho mais na frente, eu posso submeter, aplicar esses PDUs, aplicar aquele curso, e aí, durante 3 anos, eu estou me reciclando, me atualizando, para poder renovar minha certificação PMP. Então, a cada 3 anos, eu tenho um ciclo aí de 60 PDUs, em média 20 PDUs, que cada PDU em média aí 1 hora. É um PDU para 1 hora, o cálculo é mais ou menos isso, para renovar. Então é uma coisa muito simples de renovar. Se você está ativo, se você está trabalhando com projetos, se você está dando aula, fazendo qualquer atividade relacionada à gestão de projetos, você consegue renovar sem problema algum. E isso também força com que o profissional esteja sempre se atualizando continuamente. E aí, em 2015, eu consegui minha certificação PMP, obtive ela. E vou contar uma coisa que quase ninguém sabe. Em 2014, outubro de 2014, falo engano, eu fiz a prova pela primeira vez, a PMP, e fui reprovado. E aí, o que eu trouxe disso, né? Pô, eu tinha conhecimento, estava fazendo os exercícios muito bem, estava com a média boa para fazer a prova, e eu subestimei um pouquinho a prova. Fui com muita segurança, fui com muita gente sabendo que eu ia fazer a prova, aquela pressão nas costas desnecessária, e não cometi esses. E também o meu estudo, a forma como eu estudei para a prova, a forma como eu me preparei, principalmente os materiais que eu utilizei na época, não foram adequados. Eu estava tirando um score muito bom, eu estava com uma pontuação muito boa, mas o conteúdo não era muito bom. Os exercícios, o nível dos exercícios não era tão bom. Então, acabei pecando nisso. Lição aprendida para minha segunda tentativa. E aí eu fiz em 2015, também falo engano, foi em janeiro de 2015, fiz minha segunda tentativa e fui aprovado com sucesso aqui na certificação. E observe que
Logo depois, meu gráfico dá uma queda, né? Por quê? Nesse momento, eu ainda era seletista. Eu trabalhava para uma empresa de consultoria aqui, fazia implantação de escritório de projeto, planejamento estratégico, várias consultorias nesse sentido, mas eu ainda era seletista. Logo depois disso, eu saí para minha consultoria. Então, eu tenho uma empresa que tem 6 anos, está completando agora 6 anos em maio, e em 2000, eu abri ela em 2014. 2015, eu de fato saí de seletista e fui assumir de fato minha empresa e tocar minha consultoria também na área de gestão. Avançando um pouquinho mais, eu trago dessa experiência minha aqui, eu trago algumas dicas para vocês que são aspirantes tanto a CAPM quanto a PMP, e aí serve para qualquer prova essas dicas que eu vou trazer. E isso é um pouquinho do consolidado dessas. Eu já fiz 28 provas. Eu já passei em 28 certificações. Duas tinham validade, eu acabei não renovando. Mas hoje eu tenho 26 certificações ativas. 4 do PMI, várias da Axelos, quase todas de outro instituto, de escritório de projetos, de risco. Tenho várias certificações mesmo, de governança, ITIL, COBIT, enfim. E aí eu compilei algumas dicas dessa experiência para trazer para vocês que estão aí buscando se certificar também. Então, primeira coisa, vocês precisam ter um material ou preparatório de credibilidade. E aí, ações que os capítulos fazem são de extrema relevância nesse sentido, porque tem uma validação, geralmente tem profissionais certificados também que avaliam a qualidade tanto do conteúdo, quanto do professor, quanto das aulas. Então isso é importantíssimo. Você precisa ter contato diário com material de estudos, e aqui é uma dica para se você vai estudar línguas, por exemplo, eu quero estudar inglês, você tem que ter contato diário com isso. Senão não entra. Você não muda a forma do seu cérebro pensar e absorver o máximo mesmo. Você está dentro daquela prova. E isso é importantíssimo. Quando eu estou estudando para certificação, pessoal, independente se são 30 minutos, se é 1 hora, 3 horas de estudo por dia, você tem que ter contato diário. Cada um no seu ritmo, mas você precisa ter contato diário, sejam com questões, seja com material. Faça muitas questões. Também, outra lição aprendida minha é credibilidade dos exercícios. Eu comprei na época alguns exercícios e esses exercícios eu achando que eu estava bem, que eu estou alcançando 90, 95% aqui nos simulados, eu estou bem para a prova. Mas o nível dos exercícios eram baixos. Então, acabava que mascarava o resultado. Quando eu fui para a prova de verdade, pau, não consegui alcançar o sucesso na primeira tentativa. Planeje de acordo com seu ritmo. Se você estuda 4 páginas por dia, e eu tenho lá 500 páginas, vamos supor, para estudar, você já tem seu ritmo de estudo. Você consegue calcular a sua velocidade de estudo. Cada um vai ter um ritmo diferente. Provas do PMI, por experiência, geralmente são 3 meses a preparação. Tem outras provas que são fáceis. Tem prova aí de Scrum que você faz um curso de 2 dias e passa na prova. Muito simples. Mas tem provas que são mais complexas, exigem mais preparação e por isso que são muito valorizadas. Não é à toa que uma prova, que você tem uma credencial do PMI, te abre muitas portas hoje em dia, por conta do peso e da complexidade que é de você obter uma credencial dessa. Tem seu valor, com certeza absoluta. E, em média, 3 meses aí são suficientes para preparação. Vai ter gente que vai ter 4, 5 meses? Vai. Vai ter gente que vão ser 6 meses? Vai ter gente que é 1 mês de preparação? Vai. Cada um no seu ritmo, de acordo com a disponibilidade, mas preste principalmente atenção. Frequência diária, contato diário com o material de estudos. Avançando um pouquinho mais, eu tenho, e aqui, pessoal, eu já abro para vocês o meu método de estudos. Eu aprendi com as lições aprendidas lá da reprovação do PMP, da primeira tentativa, e pensei, o que eu fiz de errado nisso?
além do material, além do exercício, a forma como eu estudei estava correta para isso? E aí eu criei um modelo, um processo mesmo de estudo, onde eu faço 2 ciclos de estudo. Toda a prova que eu faço 2 ciclos de estudo. O primeiro é um estudo mais denso, então eu leio mesmo, estudo mesmo, faço a leitura completa do material. No caso do material do PMI, vou estudar para ser APM, então faço a leitura daquele capítulo, resolvo o exercício daquele capítulo, leio outro exercício, leio outro exercício. Terminei tudo, eu faço um simulado completo. A média é 85%, 90% para você ir para a prova com certeza que você vai passar. Beleza, alcancei esse resultado. Na minha próxima leitura, eu vou simplesmente eliminar os gaps de conhecimento. Ou seja, aonde eu fui mais fraco no meu simulado completo, eu vou reforçar. Eu dou uma lida no meu resumo das outras áreas e aonde eu fui mais fraco, eu reforço. Por quê? Eu não estou enchendo minha cabeça de estudo com o que eu já sei, só estou revisando para não cair no esquecimento e estou focando muito mais aonde eu estou mais deficiente, que eu estou com um conhecimento mais deficitário, no caso. E aí, eu na segunda tentativa alcancei os 90%, que vale tanto para CAPM quanto para PMP, faça a prova. Não espere, porque cada momento que vai passando, seu conhecimento vai caindo no esquecimento. Então, ideal, já estou alcançando esse score, já estou alcançando essa média, faça a prova, marque e faça. Irã, eu fiz desse jeito o ciclo, não consegui. Revisa o segundo ciclo de novo. Então, não consegui alcançar 90% no meu segundo ciclo de estudo, refaça esse ciclo. Revise o que você foi melhor, foque aonde você está com gap ainda de conhecimento, onde está onde você precisa se esforçar mais, precisa estudar mais e faça o simulado. Provavelmente no seu terceiro ciclo você já está alcançando o resultado da prova. Isso funcionou para todas as outras provas que eu fiz. Todas as outras provas. Eu segui esse mesmo processo, né? Essas mesmas etapas. E aí, teve prova, por exemplo, a de riscos que eu fiz do PMI, que eu demorei 3 meses para fazer. Teve prova que eu fiz que eu demorei 2 semanas de preparação. Consegui o material era mais leve. Estudava, fazia os exercícios, fazia o simulado, estudava, fazia exercício, fazia o simulado. Pronto, alcancei o score, vou lá e faz a prova. Não tem segredo, não tem segredo. Mas vocês precisam ter contato diário e seguir o planejamento. Tem uma rotina para isso. Tudo bem? Avançando aqui mais um pouquinho. E aí, pessoal, hoje eu tenho 4 certificações do PMI, né? Eu tirei a CAPM em 2013, logo em seguida, 2015, a PMP. 2017 eu fiz a de riscos. Para mim, a de risco foi a prova mais complexa que eu já fiz na minha vida. De todas as provas que eu fiz, foi a prova mais difícil que eu já fiz, por ser situacional, por ter contextos bem complexos mesmo, não é à toa que é prova de risco, por ser inglês também, tem toda uma dificuldade, e por o tempo teoricamente ser muito curto para 170 questões. E em 2019, agora no Congresso Brasileiro, lá em Campinas, eu aproveitei minha ida para Campinas e fiz a prova do PMI ACP em Jundiaí. E aí, pessoal, CAPM, PMP e a prova ágil, a ACP, as 3 já são feitas online, via VuPerson. Eu entro no site do PMI, faço o meu cadastro, preencho minha elegibilidade e consigo fazer online no conforto da minha casa sem problema nenhum. Obviamente que o ideal é você ter um ambiente limpo, que ninguém vai te incomodar, que você vai conseguir fazer a prova nos 3 ou 4 horas concentrado, para não ter interrupção, porque é uma prova e é uma prova densa. Você fazer uma prova 3 horas de prova não é simples, né? E aí, Irã, a prova é online, então não tem aquele Proctor, não tem aquele centro de teste, não tem aquela verificação toda que a gente fazia quando ia para um centro Prometric, né, antigamente. Não tem naquela exigência, mas vai ter um Proctor
provavelmente tem um indiano aí que vai estar te acompanhando durante sua prova. Sua câmera vai estar online, semelhante aqui. Eu estou fazendo a prova e ele está me olhando sem problema algum. Tudo bem? E por que eu trouxe esse gráfico aqui? Para falar que eu ganho muito? Não. Para mostrar para vocês a importância de você ter uma carreira sólida, obviamente, e além do envolvimento com o PMI, aumentar a network, todos esses benefícios, material gratuito, essa palestra, vários outros cursos, muitas ações mesmo dos capítulos. As certificações te garantem um carimbo internacional. Onde você chegar, eu sou certificado CAPM, eu sou certificado PMP, eu tenho a certificação XPTO do PMI. Abre muitas portas, é uma credencial de valor. E às vezes a gente vê hoje, por exemplo, existem milhares e milhares e milhares de siglas, de letrinhas, mas quais de fato que trazem credibilidade, que de fato vão aumentar seu salário, que de fato vai fazer com que você seja um profissional reconhecido, que de fato avalie tanto sua experiência quanto seus conhecimentos. Então, o investimento deve ser considerado principalmente o retorno, os benefícios que eu vou ter lá na frente. E aí, certificações credenciais do PMI me trazem muito isso, me traz muita segurança em fazer esse investimento, porque é retorno certo, é retorno certo. Obviamente que profissional nenhum somente as certificações, é todo um conjunto, né? E algumas mudanças que tiveram, principalmente nesse ano, mas as mudanças vêm acontecendo desde o ano passado. O PMP, o formato atual, a primeira mudança, ele vai até dia 31/12. Então, como eu falei para vocês lá, prova 200 questões, 90% da prova ainda são abordagens preditivas, você foca nos grupos de processo, isso ainda vai continuar durante esse ano. A prova, no dia 14 de abril, ela começou a ser fornecida online, então hoje a gente tem a possibilidade de fazer essa prova online. Na minha época, eu precisei ir para Recife para fazer a prova, então teve toda uma logística, avião, hospedagem, alimentação, para conseguir fazer a prova, para conseguir fazer o agendamento. Hoje não. Qualquer dia você consegue marcar, consegue fazer sua prova sem problema algum. E o novo formato é a partir de 2021. Janeiro de 2021 já tem um novo formato de prova. Eu vou sair de 90% preditivo para 50% preditivo, 50% ágil e híbrido. E dentro disso, eu ainda vou ter, dentro desse novo formato de questões, né, de abordagem dentro da prova, são questões situacionais ainda, e dentro deles eu tenho domínios, que está totalmente alinhado com o triângulo de talento que eu vou mostrar para vocês ainda nesse slide. E aí eu tenho parte das questões focada em pessoas, parte focada em processos e parte focado em negócios. Quando eu falo, lembra lá dos 60 PDUs que eu preciso para manter minha certificação? Cada PDU, cada perna do triângulo tem uma quantidade de PDUs que eu preciso. O triângulo do talento é esse aqui. Cada perna do triângulo eu submeto PDUs. E aí eu estou me desenvolvendo dentro desses domínios, tanto de habilidades como de liderança, quanto conhecimento técnico na parte de processo, quanto gestão estratégica e gestão de negócio. Então, o PMI hoje entende que para um profissional ser completo ou mais completo, ele precisa estar sempre nutrindo essas três pernas. Habilidades técnicas, e aí é muito hard skill, habilidades de liderança, que ele chama, mas é comunicação, relação interpessoal, oratória, liderança mesmo, resiliência, várias habilidades aqui dentro, e também conhecer do negócio, conhecer de estratégia. Então eu preciso ter essas três abordagens e a prova está mudando para isso, somente a PMP. A CAPM vai continuar do mesmo jeito, sempre seguindo o que o guia atual está dizendo, prova objetiva dentro do que o guia PMBOK ele me traz. E a elegibilidade para todo mundo
Ah, minha elegibilidade vencia agora no meio do ano. Ela foi estendida até dia 18 de janeiro de 2021. Então teve uma prorrogação para todos os candidatos. Por quê? Alguns tiveram que remarcar, desmarcar a prova, adiar, iam fazer agora, mas por conta do lockdown, por conta da quarentena, teve que remarcar. Enfim, e aí para beneficiar todos, o PMI estendeu até 18/1 suas elegibilidades. Eu até tenho algumas pessoas que estão participando que estão nesse processo de preparação e de estudo. Então, sua elegibilidade vai valer até dia 18/1. E uma outra novidade é que filiação e renovação podem ser feitas em real hoje. Então, se eu quero fazer minha prova, minha certificação, se é APM ou PMP, e ainda não sou filiado, vale muito a pena eu me filiar antes de comprar a prova, porque a diferença entre você comprar a prova, ser membro e não ser membro é muito grande. Então vale a pena eu me filiar a um capítulo, me filiar ao PMI e a um capítulo antes de fazer a prova. E para a filiação, o câmbio está congelado. Os dois podem ser em real, tanto filiação em reais, né? Tanto filiação quanto renovação. E para filiação o câmbio está congelado, se eu não me engano, aí R$ 4, um pouco menos de R$ 4. Eu não tenho exato esse valor agora, mas também é uma facilidade. Antes era só em dólar, hoje não. Em reais eu também consigo tanto me filiar quanto renovar minha filiação. E eu sou filiado desde 2012, quando teve a possibilidade de se filiar ao capítulo local, eu me filiei ao PMI Sergipe. Então, desde lá para cá, aí vocês viram aquela curva, né? Traz muito benefício. Você está participando, você está envolvido, você está conhecendo gente nova, você está participando dos eventos, traz muito conhecimento e isso, consequentemente, ajuda também na sua carreira, né? Obviamente. Beleza? E para fechar, eu queria trazer para vocês algumas vagas. Eu procurei hoje no LinkedIn, que é uma das principais ferramentas que eu utilizo hoje, uma das principais redes também. Eu procurei, por exemplo, por CAPM Brasil. E aí apareceram várias vagas. Todas ou várias vagas que aparecem pedem ou certificação CAPM ou certificação PMP quando eu quero ser de projeto. Seja cargos mais sênios, aí obviamente que tem outros critérios, sejam vagas mais júnior de analistas. Eles também me pedem certificação do PMI. Aqui, PMP, mais de 700 resultados aqui no Brasil, vagas ativas com uma semana, 2 dias, 3 meses, um mês, 3 semanas de publicado, certo? Eles pedem um conjunto de conhecimentos e traz também sempre trazendo ou a CAPM ou a PMP. É incrível. E aqui em Sergipe, por exemplo, existem editais que obrigatoriamente o cara precisa ter a certificação, pelo menos a CAPM, para entrar. Vagas mais sênior, eles pedem a PMP, porque aí exige experiência, exige outro conjunto de critérios, né, para seleção. CAPM, se eu pensar no mundo, eu tenho 1.500 vagas aí em aberto, mais de 1.500 vagas. E aí, se eu já tenho inglês, se eu já tenho outra formação e tenho pretensão de sair do país, vocês têm muitas vagas, mais de 400 mil vagas para PMP. Por exemplo, tem vaga aqui, de um dia, uma semana, 19 horas, pedindo certificação PMP, por exemplo. Então, tem muita vaga em aberta para profissionais que são certificados, que buscam se certificar, que tem esse carimbo internacional de grande peso. Não é à toa que Ivan abriu o webinar falando que o PMI está em 209 países. Hoje a gente tem, se eu não me engano, 313 chapters, ou seja, 313 capítulos no mundo todo, espalhado no mundo todo. Até um dia desse, eu nem sabia que tinha mais de 200 países. Eu achei que só tinha 196, que eu seguia os 196 sonhos. Eu achava que só tinha 196 países no mundo, mas não. Tem mais países do que a gente imagina. Só do PMI, só onde a gente está hoje, são 209 países. Ou seja, praticamente no mundo todo.
Então, a linguagem, todo mundo conhece o PMI, todo mundo conhece as certificações do PMI. Obviamente que as Américas com muito mais força, mas Europa, Ásia, Oceania e os outros continentes também conhecem muito fortemente esse instituto, que fez 50 anos no ano passado. Eu até recebi uma garrafinha ótima do PMI, da comemoração do aniversário dele. Tudo bem? E aí eu trouxe também eu trouxe as vagas e agora para terminar, fechar o ciclo, eu trouxe aqui o Earn Power, ela foi uma publicação desse ano, falha engano, foi em fevereiro desse ano que saiu, me trazendo salários, comparações de salários médios de profissionais de projeto, com ou sem certificações. E aí, no caso, eu tirei um recorte, isso está disponível para todo mundo, está na 7ª edição, ou 11ª edição dessa publicação, trazendo salários, aonde uma média para profissionais da área de projeto, com até 3 anos de experiência, $25.000 no ano. E aí, quem tem mais de 20 anos de experiência ganha em média aí $50.000 no ano. Se eu pensar em profissionais certificados, e aí eu acredito muito, eu vejo essa realidade, não vou falar todas as empresas, todos os profissionais, não, mas eu vejo muito dessa realidade. Profissionais certificados ganham, em média, 30% a mais do que profissionais que não são certificados. E quanto mais experiência em áreas diferentes, quanto mais certificação você tem, quanto mais voluntariado você tem em línguas e outros conhecimentos e habilidades, isso vai aumentando de fato. E aí eu tenho, logo de cara, tem na mesma experiência um cara que não tem certificação, $39.000 por ano. Um que tem $30.000 por ano. Então, é uma média, e essa pesquisa aqui no Brasil foi para mais de 800 profissionais que responderam a pesquisa, mas é um balizamento para vocês verem, a certificação é interessante, vale a pena eu investir. E eu sou prova viva disso. As certificações sempre fizeram parte da minha carreira, eu sempre busquei conhecimento e cada vez que eu me certificava, eu conseguia participar de projetos mais complexos, tinha mais responsabilidade, conseguia um portfólio de projetos mais denso, com mais complexidade, com mais equipes participando e nos últimos projetos que eu gerenciei, foi projetos aí com 4 países, por algumas multinacionais aqui no varejo. Tem um projeto que eu estou participando agora, remotamente, que é em Malta, via União Europeia, tudo por conta das certificações. Obviamente que não só isso, teve inglês, teve outros critérios também, mas a certificação é uma porta para passar pela peneira, tudo bem? E aí, pessoal, para encerrar, e abrir para perguntas, eu deixo uma frase aí para vocês que é: desculpas perfeitas criam fracassos perfeitos. Às vezes eu escuto alguns profissionais falando: mas o dólar, mais isso, mais aquilo. Pessoal, eu não posso esperar controlar algo que foge do meu controle, por exemplo, variação cambial. Eu tenho que investir e apostar naquilo que está de acordo com o meu propósito, de acordo com o que eu quero da minha vida, de acordo com o que eu quero da minha vida profissional. Então, eu particularmente apostei muito em certificações, principalmente as do Instituto de Gerenciamento de Projetos, do PMI, e tem trazido um retorno muito grande para mim. Tanto o envolvimento, tanto os conhecimentos que tem me dado para aplicar na minha vida profissional, quanto nas empresas que eu presto consultoria, quanto na minha vida pessoal também. E aí, esse webinar, ele foi um conjunto, né? Um trabalho em conjunto, tanto do PMI Goiás, quanto do PMI Sergipe. Eu estou representando aqui o PMI Sergipe também. E agora, dia 25 de maio, a gente vai ter, final de maio, a gente vai ter o 15º Congresso Brasileiro,
como o Ivan falou, o congresso era para ser presencial inicialmente, e aí por toda restrição hoje, ele vai ser online. A gente tem diversos palestrantes de renome nacional e internacional já confirmados, e vai ser um congresso muito bom mesmo, de baixíssimo investimento para vocês adquirirem conhecimento e aproveitar a oportunidade e se desenvolver um pouquinho mais. Temas atualizados, temas de grande relevância, tanto agora quanto pós Covid-19, e tal QR Code. Depois mira a câmera aí, entre no site, veja as informações do site do Congresso Brasileiro e aproveitem as oportunidades. Um congresso de R$ 100, a partir de R$ 100 aí, a depender da categoria que você é, tudo bem? E aí, Ivan, eu não sei se eu consigo aqui abrir seu... Deixa eu ver aqui, seu microfone. Eu desabilito aqui, já tô. Tá me Já vendo aí tá? já? Pronto, já estou ouvindo. Já estou ouvindo e eu acho que eu já estou até te vendo, já estou te vendo também. E aí eu quero saber o seguinte, no chat aqui tem alguma pergunta para a gente já responder? Tem uma aí do Thiago Gomes, mas antes de responder, eu queria Diga. falar duas coisinhas. Tem um usuário de nome Computer. Eu queria que ele se identificasse só o nome, porque a gente faz o credenciamento, né, para poder emissão de certificados e tudo mais. Então seria bom que ele se identificasse. Pode mandar no chat privado aí mesmo. E só complementando uma informação que você trouxe sobre a filiação, né? O travamento do câmbio está a 3,85, tá? Ótimo. Só para completar essa informação aí, para ficar mais fácil. Então, 3,85 é o câmbio travado para se fazer a certificação, para fazer A a filiação. filiação, desculpa. Isso. Isso. Perfeito. E não está a R$ 5,30, quase 5,50 lá não, pode ficar tranquilo. Oportunidade. Vamos explorar a oportunidade. Com certeza. Irã, tem uma pergunta aqui do Tiago, né? O Tiago Gomes. Poderia me indicar materiais confiáveis de maior nível? Tiago, você pode falar, pode até abrir o áudio se você quiser. Qual prova que você vai estar fazendo? Só para eu te direcionar da melhor forma. Oi, Irã, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui em Goiânia, né? Vou estar fazendo a certificação PMP. Perfeito. Eu já trabalho há algum tempo no escritório de projetos e aí agora vamos estar fazendo essa prova. Pronto. Aí você falou de material confiável e de alto nível, né? Acho que essa é a dificuldade, materiais de alto níveis, né? Onde que você indicaria isso para a gente poder buscar mais agregar esse conhecimento? Pronto, ótima pergunta, Thiago. Ambas provas, o guia PMBOK, vocês precisam ter conhecimento. Óbvio, né? A gente precisa saber como o PMI pensa, conhecer o guia PMBOK, que a base teórica nossa é ali. Para a certificação PMP em específico, eu recomendaria o livro da Rita Mulcahy. Eu fiz minha preparação por ele, e além de trazer exemplos, de trazer o contexto, explicar como a prova pensa, ela te traz também como o PMI pensa. Então facilita muito no caminhar da prova. Tem algumas dicas muito práticas para a gente estar aplicando também no dia a dia. Então a grande referência para a prova PMP é o livro da Rita Mulcahy. E para a prova CAPM, uma grande referência, atualizada também no guia sexta edição, é o livro de Carlos Augusto Freitas, do Guto, né, que é isso, livro da Rita. Eu vou colocar aqui o nome do livro, Mulcahy. Se eu não me engano, é assim que escreve. Isso, Ellen. E o da CAPM é o livro do Carlos Augusto, que é o único livro focado na prova CAPM. O primeiro já foi, se eu não me engano, na quarta edição, que o Guto lançou a primeira edição. Ele renovou, ele atualizou e hoje ela já está atualizada para a sexta edição. Então, quem quiser, PMP, eu recomendo o livro da Rita, e para o CAPM, o livro de Guto. E aí, pessoal, um outro ponto. Lembram que para as duas provas eu também preciso de um curso de formação, certo? E aí eu recomendo os preparatórios que os capítulos lançam, os cursos que os capítulos lançam, porque além de trazer profissionais que já passaram pela experiência da prova,
tem a credibilidade do capítulo do PMI está apoiando aquele curso. Então, possivelmente, o curso vai ser de qualidade também. E o preparatório, além de trazer a base teórica, ele também te dá dicas da prova. Isso enriquece muito a preparação sua, a motivação de você estar caminhando para fazer a prova e tudo isso. Então, os livros estão aí e eu recomendo vocês procurarem se envolver com o capítulo para também realizar preparatórios. O Rafael, só endossando aí o que o Irã falou, em relação aos cursos, né? A gente sempre usa aquela expressão, é beber da fonte, né? O PMI tem uma gama de informações que pode compartilhar com vocês, então os cursos são bem importantes para isso. Aí até o Rafael está perguntando aqui, né, se tem algum tipo de parceria de instituições de ensino que visam facilitar a certificação para os alunos. Aqui em Goiás, especificamente, vou falar aqui, depois o Irã pode comentar aí no Sergipe, aqui em Goiás nós não temos essa, não vamos dizer assim, uma parceria consolidada, né? O que a gente faz, o que nós fazemos realmente são eventos que a gente faz com recorrência, que é o que a gente chama de PMAL, a gente vai lá, fala sobre gerenciamento de projetos, troca uma ideia com os alunos, né? E abre espaço também para que os alunos possam fazer os nossos cursos, fazer a busca pela informação direto no PMI. E tem uma vantagem, para quem é aluno, né, para quem é estudante, tem a afiliação, ela é mais barata, bem mais barata do que é a filiação para o profissional. Então, Exato. começa a partir de aí, se filiando, buscando essas informações, e aí sim, você pode começar pelo mais básico, até o Irã pode especificar melhor isso aí, a fazer um CAPM, que é um nível mais baixo um pouquinho em relação ao um nível mais técnico em relação ao PMP. Então, assim, é começar lá. Mas essa parceria mesmo aqui, a gente não tem nada firmado especificamente com as instituições de ensino, não. E tem uma outra pergunta aqui do Márcio, ele está sugerindo explicar, esclarecer sobre as 4.500 horas como gerente de projetos para somar. Boa. Horas como membro de equipe não conta? Vamos lá. Deixa eu só responder, complementar a primeira e responder de Márcio. Rafael, aqui em Sergipe, a gente tem parcerias com diversas instituições de ensino, parceria no sentido de dar desconto para eventos, realizar eventos dentro da própria instituição. Alguns congressos sergipanos que a gente realizou foram dentro de uma instituição de ensino daqui de Sergipe, e nesse sentido tem um apoio, inclusive preparatórios, tem profissionais das instituições que participam de nossos preparatórios, tudo isso. Esse é o sentido de facilitar. Agora, não existe uma parceria, por exemplo, para eu dar desconto, o capítulo dá desconto na prova, no valor da certificação. Isso não. Agora, tem a possibilidade de, caso você seja estudante, você paga mais barato, o investimento que você faz para se filiar, ele é muito mais em conta do que a filiação para um profissional, tudo bem? E aí a gente pode até depois te mandar essas informações de filiação e tudo isso. E aí, tentando responder a de Márcio, eu tinha uma dúvida grande referente a essas 4.500 horas. Por quê? Boa, Renan, obrigado. Eu participava de vários projetos, alguns simultâneos, e aí, na hora de preencher a elegibilidade, o que o PMI considera para essas 4.500 horas dentro dos últimos 3 anos? Eles consideram até 8 horas úteis por dia de trabalho. Então, se você participa de 3, 4, 5 projetos simultâneos, muitas vezes, às vezes dá 10, 12 horas de trabalho por dia, ele só vai considerar até 8 horas por dia. E aí, dentro do site do PMI, quando você está preenchendo as informações do projeto, do responsável, a participação que você teve em cada grupo de processo, você está inserindo lá a quantidade de horas que você trabalhou, ele já vai computando isso e já vai te dando, das 4.500 horas,
As horas que você lançou que são elegíveis são 500. As horas que você lançou que são elegíveis são 900. Faltam X horas. Ele já vai te mostrando quanto você lançou, quanto que foi elegível e quanto falta, para você ter um direcionamento do que você precisa de projetos lançar para complementar isso. Para você ter ideia, eu tinha de projetos profissionais, eu já tinha horas para PMP, e agora a grande carga horária mesmo da minha elegibilidade foram projetos voluntários que eu participei como ou gerente de projeto ou membro da equipe. Então, ser membro também aceita, viu? Eu caí, inclusive, na auditoria da CP, na última prova que eu fiz, e ser membro também, também aceita. Isso, exatamente, Thiago. Uma vez elegível no site, você já pode marcar a prova e fazer, sem problema nenhum. Então, só finalizando ali a pergunta do Márcio. Então, Márcio, você vai estar lançando sua elegibilidade, ela é até 4.500 horas, 8 horas por dia para seus projetos simultâneos, mas você lança tudo. Lance tudo, que o próprio site vai te dar as horas elegíveis, o que falta e o que não falta. E aí você pode ter uma dúvida que é o seguinte: Irã, como que eu vou computar? Pô, eu participei de um projeto em 3 anos e eu não anotava isso por área por grupo de processo que eu participei, eu não anotava isso. Aí você vai precisar ter uma estimativa dentro dos ativos do projeto seu, você vai verificar, vai fazer uma estimativa de horas e caso caia na auditoria, o superior que você inseriu lá no site do PMI para elegibilidade, ele vai ter que assinar esse documento. É uma coisa bem simples, mas alguém precisa testar a veracidade dessas informações, tudo bem? Mas meu conselho, lance todos os projetos que você participou, o próprio site vai falar, opa, isso é elegível, isso não é elegível, isso está faltando tanto, já passou das horas e ele só computa as 4.500 horas, tudo bem? E aí existe um processo. Eu preenchi minha elegibilidade, está lá preenchida. A partir do momento que eu submeto, vai ter alguns diazinhos para o PMI analisar e me mandar a elegibilidade. Eu só recebo elegibilidade quando eu pago a prova. E aí, eu paguei, eu já posso agendar em qualquer momento, sem problema nenhum. E eu tenho até 1 ano para fazer a prova depois que eu conseguir essa elegibilidade. Para quem já estava em processo e, por exemplo, agora no meio do ano a elegibilidade ia vencer, esses todos foram renovados até dia 18 de janeiro. Então, vocês têm aí pelo menos mais, sei lá, 8 meses pela frente para estar realizando a prova, quem já preencheu a elegibilidade, tudo bem? Mas submeti, paguei, eu posso agendar para fazer a prova a qualquer momento, dentro do prazo de 1 ano. E aí, tem uma coisa depois que é o seguinte: fiz a prova, não passei na primeira tentativa. Fiz a prova, não passei na segunda. Fiz a prova, não passei na terceira. É difícil, mas pode acontecer uma situação dessa. E aí eu vou passar um tempo sem conseguir realizar uma nova tentativa. Falha engano, é mais 1 ano. Aí eu tenho que cumprir um prazo de carência para depois preencher de novo minha elegibilidade e submeter de novo para fazer a prova. Tudo bem? Tem uma pergunta de Cíntia aí, Ivan, se você quiser. Essa eu vou responder ela. Pronto. Pessoal, eu vou responder a da Cíntia, aí a gente vai abrir mais duas perguntas aí para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui. Cíntia, os cursos do capítulo de Goiás têm EAD? Por exemplo, esse 12º curso que nós vamos fazer a partir de junho, dia 8 de junho, inicialmente ele foi planejado para ser presencial, assim como todas as outras 11 edições que já teve dele, né? E no presencial também tem um suporte EAD, são 35 a 40 horas de curso presencial, mais o suporte EAD, que tem um grupo de voluntários que ajudam na conversa, no bate-papo, na troca de informações junto com o instrutor, junto com os alunos. Então tem um suporte EAD, geralmente a gente utiliza o Google Classroom, então é bem bacana, funcional, a gente deixa lá os conteúdos, é bem bacana. O que nós fizemos agora foi
por causa da pandemia, nós migramos, né? Nós estamos em fase final dessa migração do curso presencial para o curso de forma online. E mesmo assim, nós vamos ter o suporte EAD dentro dele. Mesmo assim, os alunos vão poder utilizar o Google Classroom para se comunicar com os professores e fazer uma extensão do seu curso ali dentro, ok? Alguma outra pergunta? Eu acredito que não. Aí eu só reforço então, Ivan, já roubando sua fala. Pessoal, acessem esse QR Code, se inscrevam, conheçam aí o Congresso Brasileiro. Vocês têm uma grande oportunidade de estar participando dele. E tanto eu quanto o Ivan, eu tenho certeza que a gente está à disposição aí de todo mundo. Caso tenha alguma dúvida, tudo bem? É isso aí, pessoal. Aproveitem. O Irã foi bem claro aí em aproveitar mesmo essa oportunidade de dar um preço acessível para fazer o congresso online. É uma oportunidade muito grande. Antes de agradecer, de finalizar aí o nosso papo, eu vou deixar um link para vocês aqui, que é o link do evento de amanhã, tá? Do Team Building. Amanhã, como eu disse lá no início, quem vai estar com a gente falando online é uma das mentoras do PMI no Brasil, que é a Miriam Moura. Então, ela vai bater papo sobre voluntariado, sobre a importância do voluntariado, ela vai falar da experiência dela. Então, eu acho que quem está se envolvendo, não só dentro do PMI como voluntário, ou buscando uma carreira no gerenciamento de projetos, acho que precisa de ouvir a Miriam, porque ela tem muita experiência, ela vai trazer muitas informações do que é esse papel do voluntariado em qualquer sentido. Deixei o link aí para vocês, é de graça, é online, podem se cadastrar lá. Eu quero agradecer imensamente a participação do Irã, a participação do PMI Sergipe, essa parceria do que a gente, nós do PMI, chamamos de primos, né? Então, os primos lá de Sergipe nos atenderam assim prontamente. Então, foi muito bacana, é um papo esclarecedor. Tem muita gente que participa, tá aqui na sala agora e que entrou com um monte de dúvida. Eu tenho certeza que está saindo daqui sem essas dúvidas. E o contato do Irã tá aí, eu acho que vocês podem trocar muitas informações. Eu quero agradecer mesmo de coração o Irã e o PMI Sergipe por essa parceria. O Manuel, né, tá aí, Manuel, muito obrigado, tá? O Manuel é o presidente do capítulo, então muito obrigado pela sua participação, de prestigiar aí também. E contem com a gente aqui, sempre. Eu quero agradecer também a Poliane. A Poliane, ela faz parte da diretoria de desenvolvimento profissional. A Poliane é meu braço de apoio ali dentro da diretoria. Então, ela conduziu toda a preparação desse webinar. Ela está assistindo aí a palestra, assistindo o bate-papo. Poliane, muito obrigado por mais essa entrega de sucesso. Foi bacana mesmo. Irã, com você para a gente fechar aí. E muito obrigado, cara. Valeu mesmo pela sua participação. Obrigado, Ivan. Obrigado, Poliane. E, pessoal, novamente, não esperem, não. Aproveitem esse tempo da quarentena, que, teoricamente, por mais corrido, a gente tem a possibilidade de estar estudando, tem os tempos de colocar em prática e tirar, de fato, esse projeto da gaveta. E sair muito mais preparado, sair muito mais forte depois de tudo isso passar. Então, pessoal, façam, corram atrás, se preparem e façam as certificações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, está aí nossos contatos, a gente está à disposição, tenho certeza. Tanto o PMI GO quanto o PMI Sergipe estão à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Poliane, por todo o apoio e atenção de vocês. E o Elma, muito obrigado, minha presidente, pelo convite também. Não podemos esquecer da presidente, né? Ela não está aqui hoje. Muito obrigado. Ela não está aqui hoje porque ela está num outro evento com o PMI um outro webinar com o PMI do DF, se não me engano, né? Mas em nome dela também, agradecendo a participação dela, ela sempre incentiva muito fazer esses webinars. Amanhã tem outro, semana que vem tem mais, e a gente vai rodando aí durante esse período de pandemia aí, que se Deus quiser vai acabar logo. Com certeza. Bom? Um abração, boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Pode encerrar a gravação aí, ô...